Bom dia, meus amados irmãos, a graça maravilhosa do nosso Deus, o amor exemplar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa tocar profundamente em nossos corações, nos fazendo, nos estimulando a nos esforçarmos mais para copiar em nossa vida o seu exemplo, de amor, de verdade, de justiça, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus maravilhoso. Amados, hoje, segunda-feira, nós vamos aqui dar continuidade à nossa lição desta semana, que estamos falando sobre glorificando o Pai. Cristo ali, nos momentos de grande dificuldade, de grandes desafios, da grande provação que ele vai enfrentar até a cruz do Calvário. Todo momento, com as suas ações, com as suas pregações, seu ensinamento, está exaltando o nome do Pai, está glorificando o nome do Pai. Portanto, aqui na terceira pergunta, a pergunta diz assim: que fez Jesus diante daquelas pessoas que queriam aclamá-lo Rei de Israel? Lembremos, que Jesus está ali naquela cena em que ele acabou de entrar em Israel montado no jumentinho, e multidões ali com ramos de palmeira nas mãos começaram a gritar: bendito aquele que vem no nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Então aquelas pessoas ali fizeram isso. Então o que Jesus faz diante dessa multidão que estavam aclamando o rei, e que ele, obviamente, já tinha conversado com aquela multidão que entendia as coisas erradas, que já estava perguntando quem é o Filho do Homem, Então eles estavam realmente querendo fazer de Jesus o rei, mas eles não sabiam nem quem era o Filho do Homem, não é? O que Jesus queria dizer com o filho, eles não sabiam nada. Então como é que você vai eleger um rei sobre você que você não sabe nem quem é? Então havia muita contradição naquilo tudo. E o que é que Jesus faz diante do apelo popular das multidões que queriam impor a sua entronização, que ele tomasse o lugar de Herodes imediatamente, se tornasse o rei de Israel, expulsasse Roma de lá de Jerusalém, de lá da Judéia, se libertasse do jugo romano e a partir dali começasse a curar, montasse ali uma espécie de hospital, e começasse a curar o povo, todo mundo que estivesse doente, e começasse a fornecer pão e peixe, porque ele multiplicava pão e peixe. O povo era louco que ele se tornasse rei, porque parece que eles entendiam que a partir dali nunca mais precisariam trabalhar, porque teriam pão e peixe direto. Era algo assim, mais ou menos isso. O que a gente vê ali, o que a gente percebe nas entrelinhas. As pessoas queriam um rei, não para levá-los, um rei vindo da parte de Deus, não para levá-los a uma vida eterna, um reino perfeito, um reino eterno não tem dor, sofrimento, etc. Mas eles queriam um reino temporário, temporal, para viver ali 50, 40, 50, 60 anos aqui, numa vida de paz com as outras nações, era mais ou menos isso. Eles tinham uma visão muito pequena, que não entendiam, O que é que Cristo faz então? Vamos ver aqui. 12:36 diz assim: enquanto tende a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles. Olha, essa é a quarta vez que Jesus se retira deles, da multidão. A segunda ou a terceira vez, se me falha a memória, que uma multidão quer fazer dele rei e ele se esconde e sai. Ele não quer ser o rei, ele não quer receber um trono, um reino da parte dos homens. Jesus só quer receber um trono, um reino da parte de Deus. Ele já tinha deixado isso muito bem claro, que ele não recebe glória, honra, recompensa, qualquer coisa da parte dos homens. Jesus só recebe mesmo da parte de Deus, porque
o homem não sabe o que quer, o homem não sabe o que faz, as coisas do homem não são precisas, não são perfeitas, né? E Jesus, obviamente, nunca trocaria as coisas de Deus pela coisa do homem, nos dando um exemplo claro que todo mundo neste planeta, né, que a maioria tem trocado as coisas de Deus pela coisa do homem, tem priorizado o homem, priorizado o seu emprego, né, diante da guarda do mandamento de Deus, dos mandamentos, né, priorizado a sua vida social, priorizado o seu lazer, o seu bem-estar, a sua família, a sua saúde, a sua vida como um todo, em detrimento das coisas de Deus. Então Cristo nos dá um exemplo claramente, é por isso que ele recebe tudo que ele pede ao Pai, o Pai dá. É por isso que ele recebeu uma honra inigualável. Então todo aquele que está no Espírito de Cristo, que está em Cristo, jamais vai priorizar este mundo, esta vida, as coisas que a maioria dos homens buscam, em detrimento contrário às coisas de Deus. Sempre vai priorizar as coisas de Deus, né? Então Cristo já tinha dito para eles assim, olha, andai na luz enquanto a luz está com vocês, daqui a pouco vem as trevas, né? Aí Cristo, nesse verso aqui, dando continuidade à sua fala, ele diz bem claro, creiam na luz, ou seja, creiam em mim, porque ele já tinha dito para aquela multidão, no capítulo 8, eu sou a luz do mundo. E aqui no capítulo 12 ele vai dizer, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, creiam em mim, venham para mim, parem de estar acreditando nas contradições, né, que vocês têm ouvido aí dos líderes religiosos, que têm ensinado as escrituras erradamente. A multidão dizia, olha, nós temos aprendido na lei que quando o Cristo vier, ele vai permanecer para sempre. E como é que tu está dizendo que vai morrer, que vai ser levantado da terra e tal, né? A multidão estava confusa, porque os falsos líderes haviam ensinado equivocadamente. E agora Cristo está dizendo para eles assim, olha, eu sou a luz, venham para mim. Cuidado com essas falsas luzes que vocês estão ouvindo aí, né? E então Cristo, depois de mostrar para eles aí que eles precisavam ser filhos da luz, que eles precisavam ser filhos de Deus, né? Porque Deus é a verdadeira luz, e Cristo é a lâmpada que resplandece esta luz. Cristo é a lâmpada que veio ao mundo para iluminar o mundo, por isso que ele diz, eu sou a luz do mundo, ou seja, eu sou a lâmpada que tem a luz para iluminar o mundo. Eu sou a lâmpada que dentro de mim tem a luz de Deus. Então nós precisamos ser filhos de Deus, ou seja, filhos da luz, e não filhos do sinédrio, e não filhos dos líderes religiosos, e não filhos da institucionalização, da institucionalidade da religião, aonde os homens colocam os homens nos tronos, aonde os homens depõem os homens dos tronos. Não é isso? Então Cristo traz essa verdade maravilhosa para aquele povo, mas infelizmente o povo só estava interessado na coisa material, no imediatismo, e Cristo foge deles, para que eles não manipulem a vontade de Deus e nem manipulem o próprio Cristo. Veja a petulância do povo, veja como o povo é cego. Eles queriam manipular Cristo. Eles queriam, como eles fazem com as suas imagens de escultura, né? O sujeito constrói uma cúpula na casa dele, compra uma imagem na loja, coloca lá e aquela imagem depende do homem. Só sai dali se o homem levar para algum lugar. Eles querem fazer isso com Deus. Querem manipular Deus. Quando eles deveriam se deixar que Deus os manipulasse, os conduzisse, os moldasse com a sua mão maravilhosa. O homem quer fazer o contrário. Veja como o homem é terrível. É por isso que ninguém pode confiar no homem em relação à sua salvação, em relação à condução pelo caminho da verdade, em relação ao certo e o errado com perfeição, somente Deus. Infelizmente, esse povo estava cego, né? Estava cego e não poderia, em hipótese alguma, Jesus jamais poderia aceitar o que eles queriam. Por isso que Jesus Cristo foge deles. Foge. Então, todas as vezes que o homem quer usar Deus, quer manipular Deus, quer usar Deus em seu próprio benefício, o Senhor foge deles. Continuando, amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que nos traz aqui mais uma questão reflexiva muito importante.
dando continuidade ali ao texto de João 12, 36, agora vamos para o versículo 37. E a pergunta quarta aqui nos traz aqui o seguinte questionamento. Por que Jesus se escondeu daquela multidão? Aquela multidão que estava aclamando que ele aceitasse ser... Na verdade, eu nem queria que Cristo aceitasse, eles queriam impor a força. Quem sabe queriam colocar Jesus nos ombros e invadir lá o palácio de Herodes, expulsar Herodes e colocar Jesus no trono ali, né? Acho que eles queriam, e se Jesus tivesse pedido, agora, junte todo mundo que eu sou o rei, né? Eles tinham feito isso na hora, né? Na hora. Olha que coisa terrível. Então, João 12, 37 diz assim: e embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele. Olha que maravilha aqui, ó. Olha que maravilha de revelação. E olha que desgraça a situação moral, a situação ética, a situação espiritual daquelas multidões que estavam gritando que Jesus deveria ser rei. Eles estavam, amados, usados por Satanás. Uma multidão de gente tentando Cristo, para que Cristo caísse naquela armadilha. Olha só, já imaginou o tamanho da tentação que sobreveio sobre a pessoa de Cristo? Se Deus dissesse para você, você não pode ser governador do seu estado, nem presidente do seu país, porque você vai ter... Uma vozinha falou na sua mente uma vez só, 5 segundos. Chegou para você e falou, olha, você sabe que era a voz de Deus, você entende que era a voz de Deus, igual Cristo. Ei, você não pode ser governador desse estado, nem pode ser presidente, porque será a sua derrocada, a sua derrota. Você morrerá se você fizer isso. Aí de repente você chega no seu estado, e uma multidão de 1 milhão de pessoas gritando o seu nome, nosso governador, você todo arrepiado, né? Você todo arrepiado, o povo chorando, o povo lhe abraçando, lhe beijando, tal. Já imaginou? Aquela voz que você escutou já sumiu da cabeça. Né? Você olha assim e diz, não, Senhor, olha, eu acho que tu estava errado, porque olha o povo aqui, o povo está querendo. E eu tenho um coração bom, eu quero o melhor para o povo, eu não vou roubar, eu não vou fazer isso, eu vou ser o melhor governador para esse povo. Né? Já imaginou isso? As duas vozes na consciência. É por isso que Cristo disse claramente que a alma dele estava angustiada, porque ele ia passar por tentações de todos os tipos, semelhante àquela que o diabo passou na terceira tentação, que dizia assim, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. E Cristo ele veio aqui tentado a nossa semelhança em tudo, diz lá Hebreus 2,17, como um irmão nosso, ele foi tentado a nossa semelhança em tudo. E nós conhecemos como é o ser humano, eu entendo como é o ser humano. O ser humano ama ser elogiado, o ser humano ama ser louvado, o ser humano ama ser exaltado. Essa tentação pegou Cristo de frontalmente, sem entrar em Jerusalém, na cidade que para eles era sagrada, né? É o próprio céu aqui na terra, para o religioso cego é assim. Jesus entrou ali montado no jumentinho, centenas, né, milhares de pessoas gritando o nome dele, gritando, né? Já imaginou a situação? É muito difícil, como eu disse anteriormente, o povo ali estava manipulando, porque eles não tinham fé no que Cristo ensinava. Eles não tinham fé que Cristo tinha vindo da parte de Deus para pregar a palavra de Deus para ele. Em momento algum, Cristo disse assim, olha, eu vim aqui para ser o rei de Israel, eu vou ser igual Davi, primeiro eu vou ser rei aqui em Jerusalém, depois eu vou reunificar Israel todinho, assim como Davi foi, porque eu sou o filho de Davi. Jesus não disse isso. Jesus nunca, pelo contrário, ele tinha acabado de dizer, né? Ele vai dizer daqui a pouco, melhor dizendo, daqui a pouco, na continuidade dessa lição, ele vai se encontrar com Pilatos e vai dizer, Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu daria ordem aos meus súditos, meus exércitos, meus anjos, e você não me prenderia, nem judeu nenhum estava me detendo aqui não. Olha que coisa impressionante. Agora, o fato aqui verdadeiro é que essa multidão, ela está querendo manipular Jesus, ela quer ela quer escolher o Deus dela, ela quer controlar o Deus dela, para que a criatura controlando o Criador,
Olha só que maluquice. A criatura controlando o Criador, os seus desejos mesquinhos, carnais, infames, né? Possam... imagine o caos, que cada ser humano querendo seu interesse. Já imaginou o inferno que seria? Ou melhor, não teria nem vida, porque eles se matariam uns aos outros. Não tem sentido. Aí você olha para aquela multidão do passado, que era religiosa, que gostava de uma festa, que gostava de gritar no meio da rua, né? Bendito que vem. Só adorava da boca para fora, dentro do espírito tinha um demônio. Olha, a igreja moderna, a igreja evangélica moderna, a igreja pentecostal, denominacionalmente pentecostal, não faz isso? É só gritaria e não tem nada. Não tem nenhuma espiritualidade, não tem palavra, não está em harmonia com a palavra de Cristo, não presta atenção no que Cristo fala, é só gritaria, é só promessa, não é assim mesmo? Eles não querem manipular Deus? Pois bem, vamos ver se não querem manipular Deus. Quando alguém chega na igreja e grita assim, só saio daqui, Senhor, quando a benção chegar. Não é assim que eles dizem? Só sai daqui quando a benção, não é nem benção, a benção chegar. É como se ele tivesse pegado uma espada e colocado no pescoço de Deus. Senhor, tu é obrigado a me abençoar, isso. Eu quero lhe manipular, o Senhor tem que fazer o que eu quero. Já imaginou se Jó fizesse isso? Jó não aceitasse aquela aprovação, como é que Deus iria o abençoar da maneira que Deus o abençoou? O homem cego, moderno, é assim. Aí chega um cantor gospel e diz assim, olha, aqueles que olharam com inveja, aqueles que me humilharam quando me viram passar sem dinheiro e tal, quando o Senhor me der muito dinheiro, ajeitar meu casamento, a minha empresa, tudinho, aí a minha vingança tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Não é assim que as músicas dizem? De um povo completamente cego e alienado, buscando, igual essa multidão cega, uma bênção para esta vida temporal, não está entendendo a mensagem. Pouco interessa para o servo de Deus como ele vai viver esta vida aqui na terra. Ele não prioriza essa vida. Se ele vai ser pobre, se ele vai ser de classe média, ou se ele vai ter recursos em abundância. Isso pouco importa. O que importa é ele fazer a obra de Deus. Se o Senhor permitir que ele tenha uma boa condição financeira, se ele é servo de Deus, com certeza o Senhor permite isso, porque ele sabe administrar. E ele vai usar isso de forma sábia para ajudar a obra de Deus, ajudar a sua família, ajudar os que necessitam, né? O Senhor vai fazer isso, assim como fez com Jó, assim como fez com Abraão e com tantos outros que eram homens de Deus, que não deixaram a riqueza e a ganância pelas conquistas deste mundo temporal tomasse conta do seu espírito. Como era essa multidão cega? Essa multidão cega queria, como eu disse aqui, já algumas vezes, queriam manipular Deus, queriam controlar Deus para atender as suas necessidades carnais, para atender o seu bel prazer, né? Queria isso. Mas Jesus não poderia compactuar com isso. Jesus era um homem espiritual. Ele se retira dali porque ele não faz parte daquilo, de uma multidão incrível sem fé, que não acreditava na palavra de Deus. Jesus não faz parte daquilo. Tem que se retirar. Assim como nós não fazemos parte de um mundo temporal, midiático, imediatista, que só quer as coisas para agora, só pensa no dinheiro, nós temos que nos retirar deste mundo, assim como Cristo fez. Que o Senhor nos abençoe, nos dê luz dos altos céus, para que a gente entenda essa mensagem, esse exemplo deixado por Cristo, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso orientador, para que um dia estejamos definitivamente com Ele e com o nosso Pai.